No vídeo de hoje a gente vai falar mais detalhadamente como funciona o algoritmo do Perceptron e também como implementá-lo em Python. No vídeo anterior a gente falou o que são os Perceptrons e como eles funcionam. E a gente abordou um caso simples, mas hoje a gente vai falar de um caso um pouco mais complicado de como funciona e montar esse próprio algoritmo. Então vamos supor que a gente tem algo como esses dados aqui. E a gente está querendo separá-los para classificá-los entre vermelhos e azuis. O que acontece é que a gente não sabe nada no começo de como ele deve ser separado. A gente só sabe que tem os pontos azuis, os pontos vermelhos, e a gente tem que treinar uma linha para separar esses dados. No começo a gente só tem uma linha randomizada, uma linha reta aqui que separa eles de alguma forma, mas não sabe nada sobre os dados, só está separando de algum jeito, e aí a gente vai usar essa linha e ajustá-la conforme a gente compara com as nossas classificações e os nossos pontos que a gente tem aqui de entradas. Essa linha, como a gente falou anteriormente, é formada pelos pesos, que são Ws, as entradas, mais um termo de bias que vai ajustar essa linha conforme preciso. No começo, a gente pode começar com uma linha dessa que não separa perfeitamente, mas daí é aí que o algoritmo de Perceptron começa a trabalhar, porque ele começa a comparar essa linha com as classificações e elas começam a ver se a gente está classificando certo ou errado. E como você pode ver aqui, na parte de baixo a gente tem duas classificações corretas, duas na parte de cima, mas também temos classificações erradas aqui nos lados. Então, o que acontece é que o algoritmo Perceptron vai comparar com esses erros e vai falar, pô, a gente classificou errado essa parte aqui. Então, o que vai acontecer é que ele vai tentar puxar essa linha mais próxima desse ponto para tentar classificar esse ponto melhor. E aqui também desse lado, como tem uma classificação errada, ele vai tentar puxar essa linha mais próxima desse ponto. Então, o que acontece é que essa linha vai começar a ser ajustada durante o algoritmo todo. Ela vai começar a ser ajustada para ficar mais próxima dos pontos que estão classificados errados, até chegar a um ponto que ele vai começar a classificar esses pontos certos, porque ele está falando, pô, aqui tá certo, então a gente vai chegar mais próximo, mais próximo, mais próximo, e vai chegar um ponto que você passou. E no ponto que você passou, ele vai falar, então, a gente está classificando essa parte certa, vamos continuar empurrando para longe daqui, porque está bem classificado. E aqui também. Aqui a gente vai continuar empurrando para longe, mas também ao mesmo tempo vai começar a olhar aos outros pontos que estão classificados certos aqui e também empurrando para longe até manter uma distância que seria otimizada aqui, que seria mais no meio, que vai estar separando tudo perfeitamente. Então, basicamente no final aqui a gente teria uma linha que seria melhor assim, que vai estar separando todos os azuis para um lado e os vermelhos para o outro lado. E aí, quando a gente receber valores novos, a nossa rede neural vai prever que qualquer ponto acima dessa linha aqui que for recebido vai ser um ponto azul. E aqui os pontos que foram recebidos que estão na parte de baixo vai ser um ponto vermelho. Resumindo como funciona esse algoritmo que vai estar separando essas linhas, esses valores de um modo mais otimizado. Então, primeiro a gente começa com um algoritmo com valores de pesos W1, W2, até Wn, quantos valores de peso que precisar. Valores de bias, todos randomizados. Então, a gente não sabe nada no começo, só vai ter uns valores que a gente vai randomizar no início. Então, o próximo passo, para cada ponto x1, x2, x3 até xn, dependendo de quantos pontos você tem aqui, que foram classificados incorretamente, então supondo que a gente tem uma linha assim, o modelo diz que se o ponto seria classificado como zero, então vamos supor que aqui é a parte negativa e aqui é a parte positiva das classificações, significando que seria um ponto positivo em uma área que deveria ser negativo. Então, nesse caso aqui, esse ponto aqui é um ponto que era para ser positivo, mas está na área do negativo. O algoritmo vai ser modificado dessa forma. Então, a gente modifica os valores dos pesos, adicionando o valor do ponto que foi classificado incorretamente, com uma taxa de aprendizagem, que a gente chama de learning rate. E essa learning rate vai adicionar mais
peso a essa área aqui. Então, vai estar empurrando essa linha para mais para cima, mais próximo desse ponto, até a gente passar ela. E aí a gente também ajusta o valor do bias adicionando essa taxa de aprendizagem. Agora, se fosse ao contrário, se a gente tivesse um ponto classificado como 1, significando que seria um ponto negativo na área positiva aqui, a gente vai fazer o oposto. A gente vai tentar empurrar essa linha para baixo, então a gente vai subtrair os valores dos pesos com uma taxa de aprendizagem também, que é a mesma taxa de aprendizagem aqui em cima, que a gente vai definir no nossa implementação em Python, e também modifica os valores dos bias, subtraindo também o valor para tentar empurrar essa linha para baixo. Agora vamos supor que a gente recebeu esses dados aqui e a gente vai tentar separar eles entre os pontos que estão em azuis e os pontos que estão em vermelho. Olhando aqui para esses dados, a gente pode ver que a gente poderia querer uma linha mais ou menos assim. Agora a gente vai tentar construir um algoritmo que vai tentar fazer essa linha automaticamente, sem que nós mesmos precisamos olhar para os dados. Vamos começar aqui e abrir uma página no Google Colab. Então, com a nossa página do Google Colab aberta aqui, a gente vai tentar implementar e ver se funciona o nosso algoritmo. No começo a gente vai importar aqui NumPy, que é bem usado em Machine Learning e ajuda a gente a mexer com matrizes. Também vai importar Pandas, que ajuda a gente a mexer com matrizes, e daí a gente pode importar os dados que estão salvos no meu repositório do GitHub, que daí também vou disponibilizar para todo mundo poder usar. Agora a gente começa configurando a nossa randomização. A gente vai só colocar uma randomização para ser replicado para outras pessoas também. A gente pode escolher qualquer número, vamos escolher, por exemplo, 99. Aí depois a gente vai formar a nossa função de step, que é a função que vai decidir se algo tem que ser na parte positiva ou negativa. Então aqui ela vai receber um valor, e se o valor for maior do que 0, ele vai ficar como 1. Se for menor do que 0, ele vai ficar como 0, que aí facilita os nossas computações aqui. Depois a gente vai formar a previsão da nossa função, da nossa linha. Você lembra que as linhas são formadas por valores que são pesos multiplicado com o valor das entradas mais o bias. Então é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente vai estar multiplicando os pesos com os valores de entrada, multiplicação, e adicionando o bias à nossa linha de previsão. Agora a gente vai baixar os dados que serão baixados do meu GitHub, do repositório. Aqui foi salvo no meu repositório, a gente vai ler esses dados e a gente vai separar os dados em x e y. Então, x é os valores de entradas que são compostos por... eu vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu executar essas áreas. Agora está tudo executado aqui e vou mostrar a separação dos dados. Então, os dados se parecem com isso aqui. A gente tem a parte x e y dos dados, que são todos os valores, e os valores corretos que deveriam ser previstos para a gente treinar o nosso Perceptron. Então, a gente adiciona todos os valores de entradas aqui no x e os valores das previsões corretas aqui no y. Então, o x vai ficar desse jeito. É para ser x maiúsculo. E o y vai ficar desse jeito. Então, aqui iremos implementar o algoritmo do truque do Perceptron. A função deve receber como entrada os dados x e os rótulos y e os pesos w como uma matriz e o bias também. Aí a gente atualiza os pesos w e os bias b de acordo com o algoritmo do Perceptron e a gente retorna w e b. Então, o algoritmo que a gente vai
seguir é esse aqui no canto. Vamos começar formando a nossa função. Então, definindo a nossa função, vai ser a função do perceptron step, que vai usar cada iteração vai usar esse step aqui, e os valores que vão ser usados na nossa função vai ser o x, que é os valores de entradas, os rótulos, os pesos, os bias, a learning rate, que é a taxa de aprendizado do nosso algoritmo, e a gente vai definir isso como um valor baixo, como 0.01, porque a gente não quer deixar um valor muito alto, porque senão a nossa linha começa a pular de um lado para o outro e a gente não vai chegar num valor ótimo mais rapidamente. A gente vai tentar colocar um valor baixo, porque daí a gente modifica a nossa linha lentamente e chega no valor mais próximo possível. Então aqui está a implementação. Então, para todos os valores dentro das nossas entradas x, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai calcular uma previsão que necessita que a gente coloque os valores de x, peso e bias, e dessa previsão a gente vai definir o que a gente tem que fazer usando o algoritmo do Perceptron para cada ponto e comparando com os valores que deveriam ser previstos, mas não foram previstos corretamente. Então, se a gente previu o valor que é menor que 0, a gente vai comparar cada peso e adicionar o valor da taxa de aprendizagem com o valor da área que foi classificada incorretamente, que a gente está adicionando a taxa de aprendizagem ao peso e também ao valor do bias. Então, voltando aqui, essa é aquela parte A do segundo passo, e a parte B. O segundo passo é praticamente a mesma coisa, mas a gente vai estar adicionando, subtraindo. Esqueci de adicionar o bias aqui também. Bias mais a learn rate. Aí agora, se o valor for maior do que 0, que significa que o ponto negativo está em uma área que era para ser positivo, a gente vai fazer o seguinte. Vou copiar isso daqui. É basicamente a mesma coisa, só que vamos ter que subtrair agora. Aí a gente retorna os nossos valores que foram calculados dos novos pesos e dos novos biases. Executamos, e agora a parte final é a função que executa o algoritmo do Perceptron. Então,
essa função vai ser repetida várias vezes no conjunto de dados e ela retorna todas as linhas de limites obtidas a cada iteração para os fins de plotar essa linha exatamente aonde precisa ser colocada. Aí você pode também alterar os valores depois e colocar mais iterações ou menos e ver os resultados plotados também para ver como que modifica se a gente executar esse algoritmo por mais tempo. E a nossa função agora seria a função de treinar Perceptron. E a gente precisa dos valores dos dados, os valores dos rótulos, a learn rate, taxa de aprendizagem, e os números de iterações que a gente chama de epochs. Seriam 25 epochs. Consequentemente, como a gente tem 25 epochs, ele vai calcular 25 linhas diferentes para separar esse algoritmo, atualizando e aperfeiçoando a cada iteração que passa. Aqui eu vou colocar o algoritmo que eu já tinha preparado antes, porque vai ficar mais fácil para a gente falar sobre ele. Então aqui tá. Essa parte do algoritmo aqui é basicamente o que a gente escreveu aqui antes, onde a gente vai atualizar os pesos conforme as classificações. E aí agora a gente tem que treinar. Então a gente vai treinar isso usando todos os dados, os valores de a taxa de aprendizagem e o número de iterações que a gente quer rodar. Então a gente vai obter os valores de pesos randomizados que a gente definiu aqui em cima, que é uma randomização que a gente deu uma seed de 99, que pode ser aplicada para qualquer pessoa. E daí a gente também randomizamos os valores do bias. Então, aí a gente vai começar a criar uma matriz que a gente vai adicionar todos os valores das linhas que a gente vai calcular para tentar manter todas aqui, para depois a gente poder plotar todas as linhas e ver como que foi alterado quando a gente rodou o algoritmo. Aqui em cada iteração a gente aplica uma etapa do Perceptron. A gente passa os valores do número de iterações, que é o número de epochs, que no caso aqui é 25, e a gente vai calcular o valor do peso e do bias com a função que a gente escreveu aqui do Perceptron Strap, aqui em cima, e depois a gente usa esses valores para calcular as nossas linhas e adicionar elas a essa matriz que está em aberto aqui. Então vamos rodar isso aqui e depois agora a gente vai obter as nossas linhas rodando esse algoritmo aqui em cima. Deixa eu copiar. E para treinar ele, a gente está usando nossos valores x e y, que que foram obtidos aqui em cima dos dados. E depois, como a gente já definiu aqui como o valor nativo da nossa learning rate é 0.1 e o valor nativo dos epochs, a gente não precisa definir aqui, mas a gente pode definir se quiséssemos obter mais linhas de separação dos dados. Então executamos as linhas de separação. Se você quiser olhar as linhas de separação, os valores que foram obtidos, a gente pode executar aqui também. Então aqui está todos os 25 valores. Você pode ver que, se a gente ver quantos valores tem 25. Agora, se a gente for plotar essas linhas, você pode ver como ela foi modificada durante o algoritmo. Então a gente começou com uma linha aqui e depois ela foi atualizada para cá e foi atualizada
lentamente para lá, mais próximo, mais próximo, mais próximo, até obter exatamente o meio aqui e ter o maior número de classificações corretas e tentando minimizar os valores em classificação incorreta. Você pode ver que tem umas classificações incorretas aqui, como está o vermelho aqui na parte do azul e o azul na parte do vermelho, mas isso faz parte. O algoritmo nunca vai ser muito perfeito e a gente prefere que seja assim, porque ele pode generalizar mais no futuro quando vier novos dados e o nosso algoritmo não está memorizando todos os valores dos dados, que é bom pra gente. Então é isso pro vídeo de hoje, muito obrigado por assistir, vou deixar a implementação aí na descrição do vídeo. Dê um like, se inscreva no canal e fique ligado para os próximos vídeos que a gente vai falar de dados que não seriam classificados só com uma linha. Vamos supor que a gente tem dados que parecem com isso e a gente teria que classificá-los com algo mais elaborado, que não seria uma linha reta, mais difícil. E aí a gente vai começar a chegar numa parte mais avançada dos algoritmos, porque é importante que a gente aprenda essa parte e no futuro a gente pode programar as nossas próprias redes neurais mais facilmente e saber como elas funcionam passo a passo.